Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu Observadores. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança. Para tanto, nós estamos recebendo aqui dois membros da Comissão Estadual de Segurança Pública da OAB Pará e o primeiro deles é o advogado Júlio Neto. Bom dia, Júlio. Bom dia, Patrick. Bom dia você de casa. E além do Júlio, também conosco o experiente advogado Odilon Vieira. Bom dia, Odilon. Bom dia, Patrick. Bom dia, o senhor que está nos assistindo. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. Bom dia, de volta com o programa Observadores, e você já está acostumado, a gente está começando uma hora mais cedo, a partir das 8 da manhã, devido ao horário de verão. E hoje nós estamos recebendo aqui o Júlio Neto e o advogado Odilon Vieira Neto também, na coincidência, entre os dois que são muito amigos. E nós fizemos um convite a vocês, devido a essa recente indicação dos senhores, para membros da comissão efetiva, né, da Comissão de Segurança Pública da OAB Pará. Eu queria que primeiro que você explicasse, por favor, Júlio, como é que funciona essa escolha e quais são as competências dessa comissão. Bom dia, Patrick. A nossa Comissão de Segurança Pública da OAB Estadual, recentemente eu e o Dr. Odilon tivemos a honra e o privilégio de ser convidado para compor a referida comissão, e que tem como escopo, o objetivo, somar com a questão de ajudar no combate à criminalidade, no sentido da OAB estar presente, seja parceria com o sistema penal, seja com a Polícia Militar, seja com a Polícia Civil, e de alguma forma colaborar para a gente coibir essa crescente, o aumento da criminalidade. Certo. Odilon, bom dia também, bem-vindo. Eu queria, obviamente, a OAB, ela sempre se coloca como uma das instituições da sociedade civil organizada de maior participação, né? Análise de temas, participação em demandas que interessam a coletividade, a gente já está muito acostumado com isso. Como é que essa comissão se insere nesse perfil? Então, veja bem, Patrick, inicialmente é uma preocupação do nosso presidente estadual, Dr. Alberto Campos, em interiorizar as comissões temáticas estaduais. Então, era complicado, até era restrito ao pessoal mais da capital. Então, agora, o doutor Alberto Campos, ele entendeu por bem que os advogados do interior devem, sim, participar dessas comissões temáticas estaduais, porque seria, talvez, o braço longo da OAB aqui no interior distante. O Pará tem essas dimensões continentais, então isso é importante ter advogados aqui, militantes aqui na região, que conhecem a realidade regional e que possa levar essas demandas para o presidente. A gente tem que verificar como é que a Polícia Militar, como é que ela está atuando, tem condições, nossa Casa Penal, é interessante a gente discutir aqui. Não o centro de triagem, o CTTM que recebe os presos provisórios, que ali eu frequento bastante, vejo que está bem organizado, bem administrado, mas eu percebo, Patrick, problemas gravíssimos no CRAMA. Então, até durante o programa aí a gente pode debater. Trouxe até alguns números para a gente discutir. Isso, então existem programas... E até já aproveitando para dizer que algumas coisas que eu vou questionar a vocês... Eu sempre procuro não individualizar, né? Eu acho que muitas vezes a gente, nós como sociedade, imputamos muita culpa das coisas no profissional policial. Não, claro. E a gente que convive muito com os policiais, a gente sabe que a origem dos problemas é muito maior do que isso. Então, vou tentar estabelecer esse debate aqui e já explicando para os nossos amigos que o nosso interesse não é desfazer do profissional, que, aliás, o profissional ainda é o responsável por a gente ter alguma estrutura, mas sim analisarmos um pouquinho sobre a estrutura que a gente tem hoje para a segurança pública no estado do Pará, porque concordamos, ainda está anos-luz do que seria o necessário realmente e o que se espera, o que a nossa sociedade anseia, não é isso? Júlio,
eu tenho vários temas aqui para a gente discutir, já adiantei alguns aqui, né, que a gente vai tratar ainda, inclusive sobre assalto a banco, sobre desarmamento. Eu quero ouvir vocês também sobre Estatuto de Desarmamento, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho também da tua experiência como advogado. Bom, Patrick, eu já atuo na área criminal aproximadamente 8 anos, né? Minha época de estágio foi no Ministério Público, também na área criminal. Então, eu estou aqui em Marabá há aproximadamente 7 anos. Fui, por 4 anos e meio, diretor do Centro de Controle Operacional, que são as câmeras de vídeo monitoramento aqui em Marabá. Você participou da implantação, né? Da implantação desde o início, né? Onde nós temos 45 câmeras distribuídas na entrada e saída de Marabá, toda a área bancária, área comercial, transamazônica, né? E câmeras de extrema qualidade, né? Os rádios são oriundos da Suécia e as câmeras são israelenses, que dá um zoom de até 1.200 metros, né? E as câmeras elas têm um papel fundamental não só no combate à criminalidade, na questão ostensiva, mas também na questão que a gente verificava muito menor de idade usando drogas em praças. Então, de vez a gente entrar em contato através do 90 com o NIOP para fazer aquele trabalho ostensivo de conduzir aquele usuário, a gente fazer um contato com o Conselho Tutelar para fazer o trabalho também social, né? Depois o delegado Alberto Teixeira, enquanto secretário, que ele saiu, me indicou, ficamos à frente da Secretaria de Segurança Municipal aqui em Marabá por um período de 9 meses, uma experiência muito, muito boa que eu adquiri. E, como o doutor Dilon falou há pouco, a Comissão de Segurança Pública, que nós fomos nomeados, tem um pensamento no sentido de que o policial, nós não estamos aqui sempre para olhar o policial como o errado. Nós temos que verificar que o Estado precisa dar uma maneira do policial militar de trabalho mais segura, precisa de armamento, precisa de um respaldo maior. Então, a gente não está aqui, a Comissão de Segurança Pública não é para olhar o policial e puni-lo. Claro, se houver um excesso, vai responder. Eu gostei até da entrevista agora, a primeira entrevista do Coronel Mauro, né, eu assumi o CPR2, de falar assim, precisamos resgatar a confiança das pessoas na polícia. Eu gostei disso porque a própria frase em si já demonstra que ele vê isso como um problema. Claro. Ele encara isso como um problema. E ele falou que pretende trabalhar nesse sentido. A gente vê hoje também na rede social, as pessoas costumam julgar sem saber de fato como aquilo aconteceu. Então, eu e o doutor Dilon já marcamos a reunião com o Coronel Mauro Sérgio, comandante de CPR, para a gente tratar disso daí no sentido que nós estamos aqui para somar, né? O doutor Dilon advoga para os policiais militares, da mesma forma que eu também advogo para o Sindel, porque é o Sindicato dos Delegados de Polícia aqui na região sul e sudeste. Então, a gente vê que muitas vezes o policial ele precisa sim de um apoio, precisa de um olhar menos crítico da sociedade no que diz respeito ao seu dia a dia de trabalho. Certo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho sobre essa questão do policial, questão psicológica, inclusive. Acho que o Dilon tem muito também a colaborar com isso, mas eu queria também deixar o Odilon falar um pouquinho sobre a sua experiência também nessa área. Então vamos agora para dados biográficos, né? Então, Patrick, eu fui sargento de carreira do Exército, né? Fiz o meu curso de formação em Porto Alegre, no 3º Batalhão de Comunicações em Porto Alegre. De lá, terminando o curso, eu fui transferido para um regimento de cavalaria, já próximo à fronteira com o Uruguai. Só que não é cavalaria hipo, cavalo. A cavalaria hoje no Exército são blindados, né? Então, mas continua a terminologia cavalaria. Então, de lá eu vim para cá, trabalhei aqui na brigada, atuando muito na questão de relações públicas do comando da brigada. Então, servi aqui em Marabá 3 anos. Daqui servi no comando da 5ª Divisão do Exército em Curitiba e terminei retornando para cá, já licenciado das fileiras como advogado. Então, estou aí aproximadamente 10 anos atuando preponderantemente na advocacia criminal e sempre à frente aí de associações de policiais. Então, sempre defendemos militares das Forças Armadas, policiais militares. Agora, como o Júlio falou e como você bem colocou aí, da colocação do Coronel Mauro Sérgio, eu acho que qualquer profissão tem bons e maus profissionais.
E realmente, se tiver um mau profissional, ele tem que ser punido, mas a gente tem que, como eu utilizei o termo, tentar descriminalizar, digamos, o policial, porque já tem aquele estigma, não, porque é o policial tem que cometer crime. Não. São homens bons, certos, que juraram a bandeira e estão para prestar o serviço à sociedade. Agora, se é um mau policial, se é um mau advogado, se é um mau militar, obviamente a conduta tem que ser individualizada e tem que ser punido à luz do regulamento. Né? Até porque o orgulho à profissão também faz parte de um trabalho bem feito, né? Sim. Ou seja, como é que você vai prestar um trabalho bem feito numa profissão que você não se orgulha dela ou tem até vergonha de dizer que porque está estigmatizada? Temos que resgatar. Então, conversando com o presidente da comissão, com o doutor Eduardo Imbiriba, que é o secretário-geral, um grande criminalista paraense, que é o grande tribuno, que é coordenador das comissões temáticas, ele disse, olha, hoje o nosso posicionamento é quebrar esse estigma de dizer que o OAB persegue forças de segurança. Não. Então, se um policial no combate tombar, nós iremos lá prestar apoio e assistência à família do policial, porque ele tombou em combate defendendo a sociedade. Então, o OAB quer mudar esta visão, dizer, não, a gente não vai proteger, não vai prestar assistência à família de policiais mortos. A OAB vai prestar sim. Então, foi isso que o doutor Eduardo Imbiriba nos passou, que vamos quebrar esse paradigma de achar que o OAB não apoia a segurança pública, que vai apoiar sim os policiais. Fazendo um adendo aqui, Patrick, o presidente da nossa comissão, Rodrigo Godinho, comentou comigo que, inclusive... Só repete o nome, por favor. Dr. Rodrigo Godinho. Rodrigo Godinho. Que, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos está trabalhando conjuntamente com a Comissão de Segurança Pública da OAB estadual. Né? Como o doutor Dilon falou agora, cessar esse estigma de que a OAB vai sempre defender o meliante, né? E em contrapartida não apoiar, então não defender o policial militar. Deixando claro que qualquer tipo de situação deve ser observada ampla defesa e contraditório. Muitas pessoas criticam o advogado, vai defender o fulano que cometeu tal crime. Mas assim, a gente tem que deixar claro para a sociedade que a ampla defesa e o contraditório de qualquer pessoa tem que ser respeitada. Sendo ela responsável ou não pelo aquele crime, tem que ser respeitado para que o direito penal seja aplicado de forma justa e coerente. Certo. Doutor Dilon, só continuando, a sua fala me despertou para outra coisa, aproveitando esse restante desse bloco. Historicamente, nós da imprensa acompanhamos bastante isso, as forças de segurança do Pará, ou seja, o que se planeja para a segurança pública do Pará vem muito a reboque dos acontecimentos. Sim. Né? Eu acho muito... A maior prova disso é o Eldorado do Carajás, Sim. Curva do Oeste. Né? Você imaginar que até aquele momento a Polícia Militar, por exemplo, não tinha um batalhão especializado, como Sim. hoje nós temos o Comando de Missões Especiais e seus batalhões especializados, eu vejo que a gente sempre está esperando as coisas acontecerem, a tragédia acontece para depois, né, se pular de patamar. Né? O próprio advento do GRAE, que hoje, né, controla as aeronaves do Estado, né, helicópteros da polícia, etc. E tal, também veio depois de um momento de crise, se fez todo um auê, né? Agora temos helicóptero, enquanto os estados aí já tinham 20, 30 helicópteros trabalhando em segurança pública. O nosso foi feito uma pirotecnia para comemorar. Né? Então eu vejo que, e eu não estou imputando isso ao governo A ou B, mas eu quero com isso dizer que sempre parece que nós estamos correndo atrás do problema. Um passo atrás. Então, Patrick... Estou certo nessa análise ou não? Claro, claro. Foi bem ponderado isso aí. Até vou citar um exemplo bem pragmático do que você falou. Recentemente, a polícia do Tocantins, a Polícia Civil, montou um grande aparato e veio cumprir mandados de prisão aqui no Pará. Então, até o caso do advogado lá de Araguaína. Então, veio um grande aparato policial do estado do Tocantins. E concomitante a esta ação da Polícia Militar aqui do estado, da Polícia Civil do estado do Tocantins, estava ocorrendo um assalto em São João, Banco de São João. Sim. E, para nossa surpresa, o que eu percebi é que aqui o estado estava pedindo apoio para este pessoal do Tocantins que estava aqui, inclusive pela questão da aeronave. Porque a polícia do Tocantins, que veio cumprir mandados de prisão aqui no Pará, veio inclusive com apoio de helicóptero. Sim. E naquele momento do assalto não tinha aeronave aqui para dar apoio ao cerco. Então isso me despertou a atenção, quer dizer,
A polícia aqui civil do Tocantins, que estava cumprindo mandado de prisão, o delegado sendo acionado aqui, tendo que conversar com Palmas, olha, eu preciso liberar o helicóptero, o nosso helicóptero, para apoiar aqui as forças do Pará. Quem está fora de casa estava tendo mais suporte do que quem estava em casa. Olha, isso realmente me chamou a atenção, me despertou, porque deu sorte em ter uma aeronave do Estado da Polícia, das Forças de Segurança do Tocantins, cumprindo o mandado de prisão e está acontecendo esse assalto. Então, realmente, eu não sei o desfecho, mas eu vi que foi autorizado e o helicóptero do Estado do Tocantins, das forças, eu acredito que da Polícia Civil do Estado do Tocantins, Era da Polícia Civil. apoiou a questão lá do cerco dos bandidos que estavam assaltando o banco. Então isso aí realmente nos parece um passo atrás, mas a gente tem que chegar a esse passo à frente. Vamos rapidamente para o intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, e relembrando que a gente está recebendo aqui 2 advogados, membros da comissão da OAB Estadual de Segurança Pública. Eu fico todo tempo que eu chamar de Direitos Humanos, que embora vocês tenham falado que vocês estão trabalhando juntos. É o Júlio Neto e o doutor Odilon Vieira. Odilon, a gente estava falando aí sobre a questão de atuação da polícia, o fato da gente andar um pouquinho atrás. Eu vou colocar algumas coisas aqui para a gente discutir, primeiramente. Essas 2 primeiras imagens são para a gente falar um pouquinho sobre população carcerária, tá? Isso é uma outra situação também que eu já começo logo fazendo o adendo, porque sempre a gente é muito acusado, parece muito acusado de olhar parcialmente os dados, né? Então, obviamente, o que a gente vai discutir aqui não é nada de diferente do que os outros estados estão vivendo também. Então, se temos problemas aqui, não são problemas diferentes do que vive o restante do país. Mas temos que encarar os nossos e vamos discutir os nossos aqui. Doutor Odilon, nós estamos na 9ª colocação entre os estados com maiores população carcerárias, né? E com um déficit hoje de cerca de 5.500 vagas. O governo do estado recentemente bateu muito sobre uma cadeia que está sendo construída em Redenção, que, pelo que eu soube, deveria ter sido inaugurada em abril, não foi inaugurada ainda, né? Ela faz parte aí de um projeto da gente dinamizar mais essa questão de prisões aqui na região, né? A maior e que teria a maior estrutura é aqui em Marabá, o maior complexo, que é o complexo do Crama, e tem esse complexo que está sendo construído em Redenção para 306 vagas, que se olharmos o número que eu acabei de falar aqui, 5.500 vagas de déficit, a gente ainda vai passar bem longe ainda do necessário, né? Mas eu ouço também da polícia, já ouvi de delegados sentados aí onde vocês estão sentados, que o problema não passa só por isso, né? Hoje em dia existe um trabalho muito forte do judiciário no sentido de que nem todo mundo tem que estar preso também. Eu queria que vocês analisassem um pouquinho isso aí, por favor. O Odilon primeiro. Então, vamos lá. A questão de déficit digamos, local entre população e o espaço carcerário, isso é preocupante, realmente, como você falou. Isso não se reproduz apenas no Pará, é no Brasil todo. Eu vou fazer uma pausa discursiva aqui, eu até brinco com os alunos, eu pergunto quem é o patrono do sistema penitenciário brasileiro. Aí o camarada pensa, quem será o político, a grande personalidade histórica? Eu digo, não, Dante Alighieri, aquele que escreveu a Divina Comédia, o inferno, quer dizer, o sistema penitenciário é um inferno. Então não é porque alguém está preso preventivamente, cautelarmente, ou até cumprindo sua penitência, porque é aquele pecado penitência, ou seja, delinquiu, tem que pagar a pena, cumprir uma pena, não é porque ele está cumprindo uma pena, ele também tem que ficar em condições desumanas. Então tem que ter um local humanamente adequado, a Constituição é clara, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E este problema, agora voltando aqui, à população carcerária, não é uma coisa, não é do Pará. Podemos pegar um estado que tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, que é o Rio Grande do Sul, que tem um problema carcerário seríssimo. Porto Alegre não tem mais espaço. Então, a polícia, a Brigada Militar, que é carinhosamente chamada no Rio Grande do Sul, a Polícia Militar, não está conseguindo, está algemando e deixando um poste.
Estão utilizando containers. Acho que vocês devem ter visto isso. Recentemente alguém morreu dentro de um container. Então, não tem. Tem que construir presídio, tem que realmente dar condições adequadas para aquele preso. Como eu falei, não é porque ele está preso cautelarmente, ele pode ser inocente. Quer dizer, uma questão processual, ou seja, o juiz entendeu que naquele momento processual, para aquele processo, ele tem que ficar encarcerado provisoriamente, não é por causa disso que ele tem que morrer dentro do presídio. Então, tem que ter condições mínimas e, realmente, nossas casas penais, principalmente aqui do Pará, tem essa dificuldade. Então, nossa realidade. Agora, vamos cair na nossa realidade aqui regional. Temos o CRAMA, que é uma colônia agrícola, deveria funcionar como uma colônia agrícola para o regime semiaberto. Mas, na realidade, o CRAMA funciona como penitenciário, que é regime fechado, funciona como regime semiaberto, ainda abriga presos provisórios. E temos o problema, Patrick, da guarda externa. Então, alguns anos atrás, a imprensa acompanhou amplamente, um policial militar, de sentinela da hora, formou-se uma pirâmide humana, preso ia fugir. O que é que esse policial fez? Ele, não vou deixar. Se eu deixar fugir, eu vou responder o crime militar de facilitação de fuga. Ele optou por efetuar um disparo no muro. Então, esse disparo, a população carcerária depois disse que estilhaços teriam arranhado o rosto de alguém, o pescoço de alguém. Foi feito um auto de prisão em flagrante, o soldado quase foi conduzido para Anastácio das Neves, só não foi porque o juiz plantonista não relaxou o auto de prisão em flagrante. E este problema persiste. Então, eu estou acompanhando policiais militares recentemente porque evitaram a fuga, efetuando disparo no muro, sendo processado administrativamente porque efetuaram disparos. Então, eu acho, aqui no nosso contexto local, que o responsável, que é o comando do 4º BPM, não deveria aceitar a incumbência de fazer esta guarda externa enquanto não fosse fornecer, a polícia militar, o comando geral não fornecesse armas não letais. Então, estão dando arma de fogo, mas dizem para o policial, olha, se o preso for pular o muro, você não pode fazer nada. Então, o policial está de enfeite na casa penal. Então, isso é perigoso. Na hora que o preso resolver pular o muro e ir embora, sabe, não, você não vai atirar em mim não, porque você sabe que você vai ser punido. Olha, já temos aqui, mais um, Cadu, por favor. É logo em seguida esse, por favor. Já tem alguns dados aqui. Está aqui, doutor Dilon. População carcerária total, né, do Pará. Esses dados são agora de 2017, tá? 15.218, são dados do início do ano, tá? Só para ser mais correto, esses dados já podem ter sido alterados um pouquinho, são dados de fevereiro deste ano. 15.218, vagas existentes, 8.600, vagas ocupadas, 14.194, déficit, 5.594, eu tinha falado 5.500, né? Segundo dados da SUSIP, desde 1995 até dezembro de 2016, a população carcerária do Estado cresceu 1.200%. É assustador esse número, né, Júlio? Você também que acompanha, né? O Pará fechou 2016 com 1.868 presos a mais que em 2015. Você, Júlio, que também acompanha muito isso. Olha, Patrick, inclusive, esse foi até o tema do meu TCC, Odilon. A subsidiariedade do direito penal e o excesso da atividade legiferante. Em outras palavras, o direito penal, Patrick, ele deve ser usado de forma subsidiária, última ratio. O direito penal não vem para salvar a situação dos crimes que eventuais pessoas venham a cometer. Só que a gente vê o contrário, né? A gente vê, às vezes, crimes não pesados, como, por exemplo, um homicídio, estelionato, né? Furto qualificado, em que o juiz mantém a prisão cautelar preventiva daquela pessoa, né? Então, a LEP, a Lei de Execução Penal, em que ela fornece direitos e deveres para o interno, ela precisa ser alterada em muitos artigos, né? O direito penal, como falei agora há pouco, ele não pode ser usado para resolver a situação da criminalidade. A regra é a liberdade, a exceção que é a prisão, né? Nosso maior bem jurídico, primeiro maior bem jurídico é a vida, nosso segundo maior bem jurídico é a liberdade. Enquanto então, o clamor social geral é sempre no sentido de joga no calabouço e deixa apodrecer lá dentro. Tem situações que uma pessoa que falhou, cometeu um determinado delito,
mas que pode sim, deve se responder em liberdade provisória enquanto processo, enquanto não sai a sentença, e muitos juízes, infelizmente, não criticando todo o Poder Judiciário, obviamente, mas mantém preso, e ali é uma escola do crime, né? Infelizmente, nossos presídios hoje são escolas do crime. A gente sabe que aqui em Marabá, o PCC e o Comando Vermelho é uma realidade, né? O primeiro comando da capital, no CRAMA, e inclusive no CITEM, tem, e também o Comando Vermelho, e poucos são da FDN, né? Família do Norte. Então, infelizmente, os presídios hoje não têm essa capacidade de absorver esse número que a gente viu agora aí, absurdo, e acaba sendo uma escola do crime para pessoas que ali estão enclausuradas. Além dessa questão de escola do crime, doutor Dilon, também tem o fato das famílias também, né? Às vezes o cidadão, principalmente a gente vê muita prisão aqui relacionada ao tráfico de drogas, né? Isso é uma realidade, desde sempre foi uma realidade aqui. E muitas vezes aquele tráfico de drogas, uma vez que o arrimo de família, né, é preso, outra pessoa da própria família, às vezes a esposa, a mãe, acabam se envolvendo mais diretamente nesse tipo de crime. Sim. Então não é incomum, quando realmente prende ali você falou, o arrimo, não é? Interessante. E aí alguém termina dando continuidade. Mas em muitos casos, nas boas operações policiais, bem coordenadas, amplamente investigadas, já efetuou a prisão de todo mundo que realmente está cometendo tráfico de drogas e acaba com o funcionamento daquela boca de fumo, porque sabe que não é apenas mas existe toda uma estrutura associada, uma associação ao tráfico para manter aquela boca, aquele estabelecimento criminoso funcionando. Falou uma coisa muito interessante, bem investigada. Isso. Eu vejo que a sensação de segurança, ela vem muito obviamente, do trabalho ostensivo, da prevenção, e também da sociedade perceber que os crimes efetivamente estão sendo solucionados, né? Sim. As pessoas estão sendo punidas, etc. Tal. Como chegar a esse fim numa região que a gente tem, né, diversas dificuldades, policiais tendo que cuidar de uma área populacional e geográfica muito grande, sem as condições corretas às vezes eu percebo muito, você chega em um local de crime aqui que já foi, né? Vários curiosos já tiveram lá, alguém já mexeu numa coisa, o outro já virou o corpo. Como é que você vai conseguir ter um resultado a contento se você não tem preservação de local, se você não tem policiais tendo condição de chegar no local em tempo, né, razoável? Então, Patrick, como o Júlio falou, a partir da semana que vem nós iremos fazer visitas institucionais aos órgãos de segurança, mas como advogado militante na área penal, eu já vejo realmente a deficiência não humana, não vou dizer da pessoa, mas estrutural. Então, a nossa divisão de homicídios, que tem uma abrangência grande aqui na região, o que seria a divisão de homicídios? Talvez uma autoridade policial, um escrivão, um investigador, então, um número muito reduzido. Então, aquele sindicato, o Sindipol, tem aquele sindicato dos policiais. Então, sempre vi bastante índice sobre homicídios. Então, em regra, vai para o plenário do júri de 5% a 10%. O restante não consegue investigar. Então, porque eu entendo que uma divisão de homicídio deveria ter vários delegados à disposição dela, né? Quem não é preso e aqui a nossa realidade é como você falou mesmo. Às vezes é um delegado para cuidar de vários crimes. É uma autoridade policial para investigar um homicídio por dia em Marabá, um homicídio a cada 2 dias, ou 5 homicídios no final de semana. Então, eu acho que a Secretaria de Segurança Pública deveria equipar nossa divisão de homicídios para que se pudesse investigar. Porque se não é preso em flagrante, fica difícil prender depois. Tanto é assim que quando morre alguma pessoa importante, um prefeito, um deputado, um grande empresário, aí você ouve falar que, né, que a Delegacia Geral mandou para cá uma equipe só para cuidar disso. Eu acho isso um assinte. Né? Não que não mereça, porque obviamente você assassinar um prefeito em mandato é uma agressão a toda aquela comunidade. Não que não mereça o fato, né? Mas eu acho um assinte de que, né, ou seja, só porque morreu alguém importante, aí sim vai ter alguém a mais para cuidar? Sim, então você falou isso aí, eu também sempre observo quando, dependendo da vítima, fica claro que vem o pessoal da Delegacia de Homicídio lá do São Brás, sempre vem uma equipe de delegados aqui assumir o comando das investigações. Então, se isso ocorre,
Então, a própria Secretaria de Segurança Pública está assumindo que, Um atestado de ineficiência. que está ineficiente para essa E região. não, muitas vezes prendem pessoas inocentes para dar aquela suposta resposta à A gente sociedade. teve um caso desse recente. Eu vou pedir só um tempinho para vocês, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida, aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje aqui com o advogado Júlio Neto e o colega dele, doutor Odilon Vieira. Júlio, tem depois do 7-1 do Brasil na Copa, né? Toda vez que a gente está com alguma situação que nos envergonha um pouco, o pessoal diz assim que nós levamos um 7-1, né? Eu sempre tenho dito aqui que nessa questão de assaltos, a gente sempre tem levado 7-1 aqui, e principalmente porque sempre se fala muito em inteligência da segurança pública, e eu não sei se dá para fazer inteligência sem investimento, né? Eu acho que as duas contas não batem. E a gente sabe que o dinheiro para a segurança pública anda curto. Então, imagino que essa questão de trabalho de inteligência não deva estar funcionando muito se olharmos por esse prisma do investimento, embora eu saiba que existem policiais muito bem treinados para fazer esse tipo de trabalho aqui no estado do Pará. Mas onde que eu quero chegar? Assaltos a banco, né? Você tinha cidades ou agências bancárias que eram assaltadas pelo menos uma vez por ano em cada cidade. Então parece assim, uma vez por ano cada cidade vai levar o seu, né? E agora já está sendo uma periodicidade de menos de 6 meses de intervalo entre uma situação e outra. Eu trouxe até alguns dados aqui dos sindicatos bancários do Pará sobre 2017, esses dados são agora até setembro, tá? Janeiro a setembro. 37 ocorrências, dessas 22 ações consumadas e 15 tentativas. Se nós estabelecermos um paralelo com o mesmo período de 2016, já superou, quando foram 30 ocorrências no mesmo período. As principais modalidades, sapatinho, em que geralmente um funcionário do banco, né, feito de refém, sua família ameaçada, etc. e tal, e o tal do novo cangaço, que também está demais aí, né? Inclusive com vítimas até sendo colocadas no para-brisa do carro para fazer a fuga. Como é que você vê essa situação hoje em dia? Você que também trabalhou com monitoramento. Olha, Patrick, o papel das câmeras de monitoramento é extremamente importante nessas situações. Na época, nós chegamos a coibir várias tentativas de assalto quando a gente observava pessoas suspeitas, acionava o Uniop, a viatura mais próxima ia e abordava aquela pessoa e várias vezes estava até armada. Então, até porque muitos desses assaltos são feitos depois de um bom tempo de observação. Com certeza. Campana, no CCO, né? nós tínhamos guardas municipais que trabalhavam conosco, que tinham um olhar crítico, um olhar realmente muito interessante, que a gente conseguiu coibir vários assaltos. É uma realidade no nosso estado lamentável, né? São João do Araguaia recentemente sofreu esse vapor, né? Esse assalto. E a gente precisa, como membro da Comissão de Segurança Pública, sentar com as instituições, sentar com o Poder Judiciário, sentar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e tentar achar formas para que a gente possa somar esforços e coibir esse tipo de situações. Certo. Doutor Odilon, eu me preocupo, inclusive, o fato de que muitas dessas agências bancárias estão em cidades pequenas, que têm destacamentos da polícia, que são destacamentos com poucos homens, com pouca estrutura, né? E você vê, inclusive, o policial até sendo humilhado. Em muitos casos, eles vão primeiro neutralizam o destacamento, né? Já teve casos aqui no Pará, não recente, mas alguns anos atrás, até de deixarem os policiais nus, né? Amarrados, para depois praticarem o assalto. Eu acho isso um assinte, né, contra toda a sociedade. Sim, Patrick, até para o telespectador entender, realmente, o sapatinho você colocou bem, aquele sequestro ali e tentar fazer com que tenha a chave do cofre, entregue o dinheiro que está dentro do cofre mediante uma extorsão, né? Agora, este novo cangaço realmente é um assinte ao Estado brasileiro, quer dizer, algo que se praticava na década de 20, na década de 30, Antônio Silvino na Paraíba, Lampião em Pernambuco e Alagoas. Quer dizer, o camarada entra numa cidade interior com um grupo de 20 pessoas armadas, armamento de 2 calibres, fuzil 762, se dirigem inicialmente para o destacamento da Polícia Militar, vão encontrar 3 policiais militares
vão tomar as armas dos policiais, o policial não óbvio vai que o poder... policial não vai se trocar com um poderio desse. Então, é facilmente rendido, porque ele não vai morrer, é uma luta desigual, né? 30 homens armados contra 3 policiais. Aí, como você vai falar, talvez vai tirar a roupa e vai colocar, eu vi a imagem aqui recente, fazer escudo humano Coloca as imagens aqui, Cadu, com enquanto ele fala, por com favor. pessoas inocentes. Isso realmente tem que ser combatido. Então, como eu falei, existe helicóptero? Aqui, ó, justamente o exemplo que a gente falou, né? Isso aí. Essas pessoas aqui sem camisa são justamente Pessoas civis inocentes que estão numa situação... Então, a pergunta que eu faço talvez vai para o secretário de Segurança Pública. Nós temos um helicóptero hoje no 4º BPM à disposição do 4º BPM? Eu acredito que não. Então, nesse nosso... Sempre se falou, houve um discurso nesse sentido, quando a gente sabe que não é verdade. É isso que eu gostaria de saber. Ele fica aqui esporadicamente. Eu gostaria de saber não realmente à disposição do... Eu percebi que não, quando eu falei agora que pediram apoio para o delegado do Tocantins. Então, eu gostaria de saber se hoje, neste momento, nós temos uma aeronave estacionada no 4º BPM para evitar este tipo de situação. Destacando que isso não é nenhum luxo, porque nós estamos justamente levando em conta o fato de muitas cidades não terem essa condição de ter um destacamento com vários homens, né? E nós estamos numa área de fronteira com outros 2 estados, que é a coisa mais simples. É você praticar um roubo aqui e fugir para o estado vizinho. Marabá é uma rota de fuga, né? Uma rota de fuga. Marabá faz divisa praticamente com o Maranhão, com o Tocantins, então não tem um helicóptero. Nesse passeio institucional, que nós iremos levantar possibilidades e limitações, eu quero saber se temos um helicóptero. Eu acho que é importantíssimo um helicóptero aqui, estacionado aqui, para pronto emprego. Então, isso eu vou questionar, porque eu acredito que não tenha. E cobrar também da Principalmente para dar embate ao novo cangaço, que esse novo cangaço desmoraliza o Estado brasileiro. E é altamente, aqui no caso que a gente teve aqui, que foi o maior de todos, inclusive, cinematográfico da Prosegur. Né? Vários vizinhos ali da Prosegur, teve gente que se mudou, tem gente que está até hoje com trabalho de psicólogos, a gente fez uma reportagem recente sobre isso, né? Passado um ano daquele acontecimento, em que as pessoas até hoje estão psicologicamente abaladas, porque você tem uma munição, como o senhor falou, e também dinamite explodindo aqui no seu ouvido, aqui do lado. Causa um trauma psicológico realmente para quem não é acostumado. É complicado. Como o doutor Dilon falou, a gente vai fazer